Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Então, pessoal, vamos... uma alegria estar aqui com vocês. Vamos aqui responder algumas questões dentro do limite da nossa compreensão, do nosso conhecimento. E fiquem à vontade, aqueles que quiserem mandar mais algumas questões para cá. Eu não sei se a pessoa que fez essa pergunta vai estar aqui hoje, porque parece que ela já estava aqui da semana passada, que não conseguiu ser respondida. Mas é um assunto interessante. Bom, meu filho era um menino bom, mas agora na adolescência está rebelde, agressivo, desobediente e com amizades que percebo não serem boas, mas ele não me escuta. Dei tudo o que não tive a ele, mas parece que não foi o suficiente. Será que pode ser um espírito ruim que está com ele? Bom, aqui cabe a nós aqui fazer alguns tópicos aqui na resposta dessa questão. Então, a primeira questão aqui, quando se fala que o filho era um menino bom, né? Imagino que não tenha deixado de ser bom. O que acontece? A gente vai estudar lá na doutrina espírita, né, que a criança, ela é um ser maleável, dócil. Quando nós reencarnamos, a gente leva um tempo, né, para se completar essa reencarnação, até lá pelos 6, 7 anos, que nós chamamos de primeira infância. E é justamente o tempo necessário para que o espírito, a gente possa moldar, a gente possa dar bons exemplos, a gente possa conduzir o nosso filho por um caminho das boas tendências. Porque a gente observa nas crianças, desde pequeno, a gente observa as tendências deles, não é assim? Aqueles que são mais dóceis, aqueles mais rebeldes, aqueles que... a gente já percebe neles essas tendências. Então, essa maleabilidade da formação da criança é justamente para que a gente possa imprimir nele boas impressões, bons exemplos, uma boa educação. E aí, na segunda infância, né, dos 7 aos 13, 14 anos, ele também vai sofrer uma influência do lar, ele está já mais num crescimento, ele começa a ser mais autônomo, mas o lar ainda é a referência dele, o pai e a mãe ainda é referência, ainda existe uma influência grande do lar. Quando chega lá nessa idade da adolescência, pré-adolescência, o espírito reencarnado, não é, a alma ali reencarnada, começa a tomar ciência da sua individualidade, ou seja, aquilo que o espírito traz no seu âmago, aquilo que retrata o que ele realmente é. Ele não vai se lembrar das vidas passadas, mas ele vai manifestar aqueles desejos, aquelas vontades, aqueles anseios, aqueles medos, aquelas decisões que ele tomou enquanto espírito no plano espiritual. Então, ele vai começar a observar o mundo e ver o mundo, como se diria, com os próprios olhos. E aí, nesse momento, ele começa, então, a se afinizar com o mundo dentro da sua própria sintonia, dentro do seu próprio jeito de ser e de viver. Então, se é um espírito que às vezes trazia, na sua forma de ver, de existir, de ser, tendências a uma vida mais boêmia, né, a uma vida mais de prazeres, então existe uma possibilidade, uma tendência que ele volte ainda a sintonizar nesse mesmo nível, porque certamente ele reencarnou com o propósito de se melhorar, de tomar boas decisões, mas isso não quer dizer que a gente não vai ser tentado ou que a gente não vai encontrar ainda sintonia e desejos neste campo. Então, nesse momento é muito importante, porque ele vai levar em consideração a educação recebida na primeira e segunda infância, aquilo que ele recebeu no lar,
em contrapartida com aqueles desejos e sensações que ele já manifesta. Então a gente vê a dificuldade do adolescente, porque ele está naquela vida, porque daí os pais já não têm tanta influência, ele já começa a seguir o exemplo lá de fora, ele começa a se enturmar lá fora. E se não houve um bom preparo, uma boa educação, uma boa exemplificação, que sirva para ele de base, para ele vencer essas tendências que ele tem, essas dificuldades que ele veio para trabalhar, se ele não teve essa base até nesse momento, então a tendência, a possibilidade de ele ainda ser arrastado por essa sintonia, ela é muito grande. Mas não quer dizer que está tudo perdido, porque ali continua uma luta, continua uma batalha. Porque muitas das vezes o espírito, principalmente quando ele tem um projeto reencarnatório, que ele não está numa encarnação compulsória, mas foi feito um projeto, ele guarda no seu íntimo, no seu inconsciente, ele guarda aquela sensação e aquele entendimento que não é o melhor caminho. Mas nem sempre ele consegue optar ou decidir por aquilo que ele acha que é certo. Então ele vive numa luta, numa dificuldade muito grande. E aí vai prevalecer uma das duas. Então pode ser que ele tenha alguns momentos de desvio, de dificuldade, depois ele consegue se equilibrar e mudar, né? A gente vê isso muito no jovem, né? O jovem às vezes tem aqueles momentos de loucura, entre aspas, aí, não é assim? De aproveitar a vida no dizer do jovem, ou seja, né, esse aproveitar mundano, e às vezes acho que todos nós mais ou menos passamos por isso, ou quase todos nós, e depois parece como que se caísse a ficha e a gente vê que a coisa é mais séria, então isso está no inconsciente e a gente retoma a caminhada. Agora, pode haver um espírito, entre aspas aqui, a pessoa perguntou, um espírito ruim ligado a esse jovem? Então, é aquela situação que a gente vai dizer o seguinte, a influência espiritual, ela é de conforme com a nossa sintonia. Aquilo que a gente tem no nosso íntimo, aquilo que a gente sente de fato. Então, um espírito, por exemplo, que tem uma tendência ao uso de drogas e de bebidas, porque ele não encontra um desencarnado, não encontra isso do lado de lá, ele vai se aliar a encarnados para ele conseguir ter aquelas sensações, aquelas energias, né, animalizadas. Então, quando ele chega perto de um alcoólatra e ele suga aquela energia do alcoólatra, ele vai sentir as sensações do álcool. E aí vale para a droga, para o sexo, para a bebida, né? Então, ele vai procurar pessoas que têm a mesma afinidade dele. E aí ele pode influenciar a pessoa a beber mais, a comer mais, a usar mais droga? Pode. E às vezes é muito fácil isso. Mas, por exemplo, um espírito que tem essas tendências, ele não vai conseguir fazer uma pessoa que não bebe, por exemplo, beber, porque o espírito o encarnado nem sintoniza, nem escuta, né, Davi? Nem vai escutar o que o desencarnado está falando. Escutar é esse entre aspas aí, viu, gente? Esse escutar é a gente, né, receber aquele desejo, aquele impulso, aquela vontade. Às vezes a pessoa não bebe, mas tem compulsão com compra, né? Aí consegue fazer comprar, né? Entendem como que funciona? E nem sempre é um inimigo. Pode ser um espírito que você não conhece, mas que tem os mesmos desejos, se torna seu amigo, né? Amigos de outras épocas. Então, é só a gente imaginar o encarnado. A pessoa para de beber, mas o amigo dele não para de chamar ele para beber. E aí, vamos tomar uma? Ah, não, hoje não, né? Estou parando, não estou querendo. Mas os amigos continuam chamando. E o amigo desencarnado continua chamando. A gente não vê. Agora, pode ser um processo obsessivo, um processo de influenciação espiritual de alguém que está tentando realmente se vingar desse indivíduo. Mesmo assim, não vamos colocar um espírito ruim, não, porque às vezes não é um espírito tão ruim, não, só não gosta do rapaz, né, Davi? Gosta de todo mundo, mas do rapaz não gosta, não. Matou minha mulher, tomou minha mulher na outra vida, né? Gosta de todo mundo, mas não gosta dele.
Está tentando destruir a vida dele? Pode. Aí ele, né, aí está tentando justamente afastar as pessoas que podem conduzir por um melhor caminho, levar por um caminho errado? Pode, mas mesmo assim não podemos esquecer que ele só consegue isso através do pensamento e através da sintonia. Tá? Então, remédio, conversas, preces, orações, né? Colocar o nome na vibração na casa espírita e a conversa franca e o auxílio dentro do que a gente pode, sempre nos preparando e nunca nos esquecendo que o maior antídoto de tudo é o amor. É o amor, a compreensão e o entendimento. Porque muitas das vezes o jovem desajustado, às vezes o jovem, mesmo que a gente entenda que era uma criança normal, tal, mas às vezes a gente não sabe as neuras que ele traz, as psicoses, os problemas que às vezes vão aparecer ali na juventude, os seus dramas íntimos. Às vezes ele não convive bem na escola, às vezes ele não se socializa bem, às vezes os pais não sabem disso. Então, às vezes, ele também luta com dificuldade, né, nessa questão da socialização. Então, se ele não encontrar um apoio em casa, um carinho, fraternidade, amor de verdade, sustentação, apoio, aí pode ter certeza, ele vai procurar esse apoio no meio de outros que se sentem igual ele. Se ele, né, socialmente, ele não se adapta, então, ou seja, quem não se adapta socialmente, ele está à margem da sociedade. E aí nós chamamos eles de marginais ou marginalizados. Entendem? Os linguajares que a gente usa, né? O cara é um marginal. Mas por que ele é um marginal? Porque ele está à margem. Mas por que ele está à margem? Né? Por que ele não segue as regras? Por que ele não socializa? E aí é só a gente largar e deixar? Então, ou seja, com o Evangelho de Jesus, né, meus irmãos, nós não temos outra opção em qualquer situação que seja, a não ser a prática do amor e da caridade, incondicionais. Não tem condição para exercer o amor e a caridade. Ok? Bom, eu vou ler duas perguntas, porque elas estão mais ou menos ligadas, né? A primeira fala o seguinte: por que sonhamos com algo e depois de algum dia acontece da mesma forma o sonho? E aí a outra pessoa perguntou o seguinte: boa noite, meu nome é Leandro, eu tenho tido sonhos, aí alguma coisa que quando sinto, né, meu corpo sepultado. Ah, tá. Com meu corpo sendo sepultado. Tive o meu sonho, meu irmão, dentro da minha casa e depois uma mulher de branco dizendo que vai num... Isso está acontecendo quase sempre, né? Gostaria de entender isso. Então, as duas perguntas elas estão relacionadas com sonhos. Bom, nós temos exemplos de sonhos em todos os relatos da história e até mesmo nos próprios evangelhos, né? Nós temos no Antigo Testamento, quando o faraó ele sonhava, tinha o sonho das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras. Quem já ouviu falar dessa história? E aí José, ele vai lá e interpreta esses sonhos, né? Nós temos também, quando a gravidez de Maria, o anjo, ele vai até José, né? E fala sobre a natureza daquela gravidez e quais seriam as diretrizes que José deveria tomar para com a mãe da criança, né? Dado as conjecturas sociais da época. E mais para frente também nós temos um outro momento em que
José novamente dormindo, o anjo aparece para ele em sonho e fala que ele tomasse então ali a mãe juntamente com a criança e que eles empreendessem fuga, né, dado ao perigo que a criança corria naquela época. E se a gente for ficar falando sobre passagens e sobre situações aonde os sonhos eles têm uma certa veracidade, são várias. Quem de nós nunca teve? Não é verdade? Quem de nós que nunca teve? Agora, é necessário a gente observar também, dentro do Evangelho, né, lá em Tiago, no capítulo 4, quando ele fala o seguinte, fazei prova se todos os espíritos provêm de Deus. Então, qual é o tipo de mensagem que esse sonho quer me passar? Qual é o tipo de sentimento que eu acordo com esse sonho? Qual é a consequência desse sonho no meu dia a dia, no meu proceder, no meu psiquismo, né, nos meus sentimentos ali diários? Porque eu vou comentar uma coisa com vocês, dado meu limitado conhecimento, até se eu estiver equivocado, o Marcos pode me corrigir, viu, Marcos? Te dou total liberdade. Mas mentor nenhum fica 24 horas por dia falando na nossa cabeça, não. Eles têm mais o que fazer. Eles estão sempre ocupados. Então, a gente precisa entender qual é a natureza dessas comunicações, né? É todo dia? É sempre? É um sempre que nunca acontece? Porque que mentor ou que espírito mais evoluído vai chegar para mim em sonho e vai falar, olha, você vai morrer. Vai me mostrar cenas do meu sepultamento. Como que tipo de sentimento isso vai me despertar? E várias vezes, aí a gente precisa lembrar do apóstolo, né? Onde ele fala, fazei prova se todos os espíritos provêm de Deus, ou seja, qual a natureza dessa mensagem que tá chegando. Ela é proveitosa? Paulo, ele fala que toda mensagem, ela é proveitosa quando ela edifica. Então, se ela não edifica, descarta. Qual o interesse que eu posso ter sabendo do meu desencarne? Ah, você vai desencarnar amanhã. Imagina que dia maravilhoso que eu vou ter hoje. Né? Para que isso? Eu tinha uma conhecida que ela era muito apegada ao pai. E aí ela vivia sonhando com os últimos momentos do pai dela. Ela passou meses cuidando dele acamado. E aí virava e mexia. Às vezes ela estava bem, né, no trabalho, profissionalmente. E aí ela tinha o sonho do desencarne do pai dela. E aí ela via o pai dela no cemitério. E tinha visões até mais assombrosas com relação ao corpo, ao que estava acontecendo ali debaixo da terra, e aquilo ela ficava muito mal. E aí um dia ela me contou essa história, eu falei com ela assim, olha, experimenta na hora que você estiver tendo estes sonhos lúcidos, a falar para quem estiver ali do seu lado no contexto, que aquilo é uma mentira. Experimenta, tenta pelo menos, tenta lembrar disso que eu estou te falando. Mas olha, faz uma prece todo dia antes de dormir. Faz uma leitura, dá uma esvaziada na mente, se prepara para dormir. Né? Porque muitas das vezes também a gente vai dormir, né, e desencarna literalmente na cama. Chega tão cansado que faz que nem aquele desenho da Disney, já viu? Que entra ali no pé da cama, já entra dentro do pijama, já sai lá no travesseiro dormindo. Às vezes a gente faz isso, não faz? E a gente esquece de se preparar para dormir. Né? Kardec ele fala no Livro dos Espíritos que a gente desencarna toda noite. Quando acontece ali aquele momento, né, do desdobramento do corpo espiritual ao corpo físico, e o espírito então, ele se encontra semi-liberto. Que tipo de companhia a gente acaba atraindo neste momento? Para onde a gente vai? Não é verdade? E aí, então, ela fez isso. E aí, num certo dia, ela me contou, ela falou assim, olha, depois daquela conversa, eu tive o sonho mais uma vez. E aí eu estava vendo aquele sofrimento todo, aquele pavor, e aí não sei como eu lembrei da nossa conversa. E aí eu virei para a pessoa que estava do meu lado e falei assim, olha, isso é mentira.
Isso não está acontecendo, isso já aconteceu e meu pai está muito bem. E os sonhos acabaram. Ela nunca mais teve esse sonho dessa forma. Depois disso, ela sonhou com o pai dela em diversos momentos bem, em que eles puderam sentar, conversar, ter momentos, né, entre aspas, lúcidos, mas que talvez refletisse a verdadeira condição dele. A gente precisa entender que os espíritos desencarnados, eles não têm relógio, eles não trabalham, eles não comem, eles não bebem, eles não têm boleto para pagar. Então, eles têm 24 horas por dia e mais alguns milésimos de segundo que sobra aí para pensar em como atazanar aqueles espíritos que não têm mesmo o que fazer e que são comprometidos, né, com o mal por ignorância. E aí, se é uma situação que me incomoda e eles encontram nessa situação um gatilho, é claro que eles vão se aproveitar dessa situação. E aquilo começa primeiro com um mal-estar, depois com uma ideia, aí uma ideia fixa. A partir do momento que acontece a ideia fixa, eu estou abrindo as portas para uma obsessão mais acentuada, né? E aí depois a gente vai ter todos os processos que são consequências dessa obsessão. A obsessão que ela é pela intuição, depois aquela obsessão que ela vira, né, aquela ideia que a gente não consegue desvincular dela mais, até chegar na subjugação, que é quando nós começamos a perder o controle dos nossos próprios pensamentos. Então, precisa vigiar esse tipo de situação, vigiar esse tipo de pensamento, esse tipo de sonho, e ter sempre no coração isso, né? Que espírito benfeitor nenhum vai trazer esse tipo de mensagem para mim em momento algum. Até porque o próprio Cristo falou que nós, com toda a nossa ciência, nós não conseguimos contar nem os fios de cabelo da nossa cabeça. E nem falar em que momento se daria o nosso desencarne. Como que vem algum espírito ou em sonho alguém me falar sobre isso? Isso cabe a Deus, né? E eu vou falar para vocês uma coisa por experiência própria, né? O desencarne, ele é algo natural. E ele vai acontecer cedo ou tarde. E nós já desencarnamos e reencarnamos várias vezes. É como nós nos encontramos no momento do nosso desencarne que importa. Hoje, mais cedo, eu vi uma palestra do Raul Teixeira, em que o Chico se encontrava muito doente, e ele, então, numa prece a Emmanuel, ele pede a Emmanuel que fosse até ele, Emmanuel indo, ele vira para o Chico vira para ele e fala assim, olha, Emmanuel, eu vou desencarnar, já está no meu momento? Aí Emmanuel vira para ele e fala assim, olha, Chico, por enquanto não, porque você não preparou a sua mala. Até para desencarnar precisa ter mérito. Então, como que anda a nossa mala? Acho que a nossa preocupação tem que ser aí. Porque se eu for encarnar hoje, desencarnar hoje, amanhã, semana que vem, daqui 10 anos, 20, 100 anos, o que eu vou levar nessa mala? Porque o desencarne é uma certeza. Mas certeza maior é que a vida não acaba com o desencarne. Ela continua. Porque somos espíritos imortais. Se temos que expiar as nossas faltas passadas e presentes, que adianta então orarmos? É interessante, tem uma questão assim, acho que no Livro dos Espíritos, no Evangelho. Se Deus sabe de tudo que a gente precisa, porque Deus é onipotente, onisciente, então por que a gente precisa fazer preces e orações? Interessante, né? É uma pergunta bem filosófica. E essa aqui também bem nesse estilo, né? Se nós temos que expiar realmente as nossas faltas passadas e presentes, de que adianta orar? É interessante a gente tentar compreender aqui o processo da expiação. Porque o que acontece? A expiação é o sofrimento por uma falta cometida, certo? Ou seja,
Eu tive um hábito durante várias encarnações, e era um hábito não muito salutar. Eu vou dar um exemplo para os senhores aqui que eu gosto de dar atualmente, mas nada contra, viu, gente? Aqui nós não estamos aqui criticando ou analisando a vida de ninguém, porque todos nós somos livres para fazermos o que quisermos. A doutrina espírita não condena nada, ela apenas esclarece para que a gente tenha melhores condições de uso do livre-arbítrio nas nossas tomadas de decisão. Isso chama evolução intelectual, tá? Mas suponhamos que um indivíduo fumou durante 10 encarnações e ele não sabia que aquilo fazia mal. Então, lá no Livro dos Espíritos, a gente vai ver que o mal depende da vontade de praticar. Então, quando a gente fala que de boa intenção o inferno está cheio, também é mentira, não é assim não. Deus julga pela intenção. Tem 2 locais no Livro dos Espíritos que está escrito isso. Então, você não tinha a intenção de praticar o mal. Era um hábito, todo mundo fumava, ninguém sabia que aquilo prejudicava, que trazia câncer e outros males maiores. Então, mas o que acontece? O mal é sempre o mal e o bem é sempre o bem. Então, alguma coisa que eu não fazia ali, a minha consciência não cobrava naquela época. Eu não tinha noção disso. Eu não ficava, podia, estar com problema, ter morrido de um câncer, que minha consciência não ia me cobrar. Eu não tinha consciência daquilo. Mas aquilo deixava de ser uma coisa que estava indo contra as leis divinas. O que é ir contra a lei divina? É ir contra a nossa felicidade. Ir contra a nossa felicidade é ir contra as leis divinas. Então, se eu tenho um hábito que ele vai de encontro à minha felicidade, aquilo que é bom para mim, não é? Ele não pode ser o bem, mesmo que eu não saiba. Então, embora a minha consciência não acuse, eu não deixei de criar o hábito, concordam? Porque o hábito, o que são? São as nossas atitudes repetidas durante muito tempo, e isso vai ficando gravado aonde? Vai ficando gravado na nossa mente. A nossa mente é o arquivo daquilo que a gente conhece, entende? Está tudo gravado. Então, se eu fumava em determinadas situações, por hábito e tudo, depois a tendência é que eu volte a procurar o cigarro naquelas situações, ou a bebida, ou seja lá qual for o hábito que eu tenha. A gente cria os hábitos viram vícios. Tá? Então, depois que a gente toma consciência do erro, agora a gente sabe que fumar faz mal. Mas há 50 anos atrás a gente não tinha essa consciência. 50 anos. Aí começam-se campanhas, começam-se processos de esclarecimento. Eu lembro, fui ver um vídeo da Copa de 70, aí o jogador sai de campo, aí eles vão entrevistar o jogador estava fumando. Hoje, se fumar, não joga. Não é assim? Ou então tem que fumar escondido. As atrizes, os atores, eles não vão se deixar flagrar, por exemplo, fumando. Entendem a mudança, a tomada de consciência? Hoje a polícia vai nas escolas falar dos males do tabagismo. Olha para vocês verem, mudança das drogas. Então a gente já tem essa noção. Mas pelo fato se eu fumasse, eu fumei na minha juventude, né? Então, qual que é a dificuldade? A pessoa descobre que aquilo faz mal e ela não consegue parar. Aí Joana de Ângeles vai dizer para nós que a dificuldade em deixar o vício, ela é relativa ao tempo que você permaneceu. Se você fumou 1, 2 encarnações, você vai ter mais facilidade, mas se você fumar 10, você vai ter mais dificuldade. Então, na hora que eu começo a sofrer pela necessidade de parar de fumar, eu quero parar de fumar, não tem jeito, não dou conta, é uma dificuldade, é um Deus nos acuda, procuro fumar menos, por fim eu falo, não vai ser nessa, vou tentar viver tranquilo. Isso aí sabe como que chama? Isso chama expiação. Isso é expiação. Você passa por uma situação difícil, um problema amoroso, um problema financeiro, numa situação que você se enfia ali sempre, é expiação.
Ou seja, é a gente vendo que os hábitos que nós adquirimos já não são mais saudáveis, que a gente precisa mudar e você não consegue mudar. Então a expiação é isso, né? O resultado dos nossos atos que hoje nós compreendemos não serem mais legais como construtores da nossa felicidade, que a gente quer deixar. E eu tenho que passar por isso? Bom, esse ter que passar relativo, porque o apóstolo Pedro, né, ele vai dizer que 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, o amor cobre a multidão de pecados, né? Então, ou seja, mesmo com a dificuldade de fumar, entende, de parar, se a pessoa se compreende, se entende, se perdoa, fala, eu tenho dificuldade, não vai ser fácil de parar não, deixa eu ir me cuidando aqui. Mas ela não se culpa, ela não se cobra, ela está se amando, se amparando, se cuidando, a dor é menor. Agora, se ela começa a se cobrar, se punir, se martirizar, a falta do amor, então, é a expiação. E o que a oração tem a ver com isso, não é? O que acontece no momento de oração? A prece e a oração, elas são muito importantes. Porque no momento de oração, a gente tende a tirar de nós tudo que nós temos de melhor, seja em termos de raciocínio, seja em termos de sentimentos. A gente busca a sintonia de Deus, dos espíritos superiores, a gente busca fazer Deus vibrar mais dentro de nós, essa companhia de Deus em nós. E isso faz vibrar em nós o quê? O que a gente tem de melhor. O que a gente tem de mais elevado em compreensão, em sentimento do amor, da compreensão, do entendimento, do perdão, não é? É isso que a gente vai acontecer durante a prece e a oração. Então a oração, ela vai facilitar, ela vai nos ajudar a passar essa caminhada mais rapidamente, vai nos ajudar a vencer melhor esses momentos difíceis que a gente tem que passar, vai nos acalentar, não é? Vai nos tranquilizar, vai nos colocar na sintonia com os bons espíritos que também vêm em nosso auxílio e nossa ajuda. Então, a prece, ela tem esse efeito curador, esse efeito que eleva. Não vai haver um milagre, ninguém vai tirar das nossas vidas realmente aquilo que a gente tem que passar, por um processo de mudança. E como que é o processo de mudança? É a troca dos campos mentais. Aquilo que está gravado na minha mente, não é? Se a gente tem o hábito de reagir com raiva em determinadas situações, aquilo está gravado na nossa mente. Nós aprendemos em algum momento e fomos criando esse hábito de agir daquela forma naqueles momentos. Então, como que eu vou fazer? Isso está aqui gravado. Então, na hora que acontece, a tendência é a gente reagir daquela forma. Então, nós começamos a trabalhar em outras situações, com entendimento, com compreensão, procurando. Primeiro, a gente tem que conhecer. É o que a gente chama de arrependimento, né? Porque tem o arrependimento, a expiação e a reparação. Arrependimento é tomada de consciência, porque você só se arrepende, né, assim, depois que você sabe que está errado. Certo? Depois, se a gente não imagina que a gente está errado, você vai se arrepender de quê? Então, quando eu entendo que eu estou errado, eu me arrependo. A expiação é o processo onde a gente expurga, onde a gente está já com consciência, porque a expiação, ela depende da consciência que eu tenho do erro. E a reparação é o quê? É a troca do campo mental. Aí eu vou para a casa espírita, eu vou lá ver o Marcos e o Davi responder umas perguntas. Nisso nós estamos numa sintonia tranquila, né, longe do corre-corre lá de fora. Aí eu venho no dia do estudo, eu assisto uma palestra na internet, eu vou tomar o passe, aí eu começo a fazer, eu vou fazer um trabalho na campanha do quilo, eu vou fazer um trabalho de assistência.
Eu vou ajudar lá na casa espírita, não é? Vou arrumar um crachazinho bonitinho daquele para mim fazer alguma coisa lá, né? Hã? Pois é, né? Vou arrumar uma coisinha para eu fazer. O que a gente está fazendo? Reparação. A reparação é porque eu estou fazendo um bem para pagar o mal que eu fiz? Não. Entendeu? Cada ação recompensa a si própria. O bem que eu faço, ele é uma recompensa pela própria possibilidade de fazer o bem, de eu ter condições de estar fazendo isso. E o que eu sofro pelas consequências do mal também já é a punição, não é? Mas o que eu estou fazendo? Eu estou trocando os campos mentais. Quanto mais tempo eu passo numa posição positiva, de tranquilidade, de paz, de harmonia, mais isso vibra em mim, mais eu me sintonizo com os benfeitores, mais eu me sintonizo com uma vida mais ampla, uma vida melhor, uma vida mais tranquila, com um momento mais feliz. Então esses trabalhos que a gente realiza na casa espírita, esses momentos igual agora, são momentos curadores, são momentos de transformação, para que nós possamos viver a vida lá fora. Qualquer trabalho que a gente faça aqui dentro, seja ele qual for, ele é um trabalho íntimo de autorreparação. Se de alguma forma a gente provoca o bem para o outro, é uma consequência, mas o trabalho aqui dentro é íntimo. Quem está ganhando aqui nesse momento que eu estou falando sou eu, né? Eu que estou aqui, eu sou o primeiro a ganhar. Se vocês de alguma forma forem beneficiados por alguma coisa, é uma consequência natural da vida. Então a oração ela tem esse poder, né? Essa capacidade de nos auxiliar, nos ajudar nessa transformação, nesse processo. Ok? A oração ela é tão importante que nós vemos ela presente desde os primórdios, né, da humanidade. No livro As Canções de Bhagavad Gita, nós temos ali o guerreiro Arjuna num diálogo com Vishnu, e é uma oração, né? Nas tábuas do Egito Antigo, quantas orações não estão ali, né? Nas paredes do templo de Abu Simbel, por exemplo, nós temos ali canções que são orações para que o espírito dos mortos pudessem encontrar então a sua morada celeste. No Antigo Testamento nós temos a oração de Davi, quando ele é pego, né, em falta, ele ora a Deus e roga a Deus que lhe desse um coração puro, igual o do próprio Deus. E Jesus, né, o mestre por excelência, ele deixou em vários momentos no seu evangelho registrado exatamente oração, o momento da oração, né? Se a prece não fosse tão importante, por que então esse mestre ele deixaria, inclusive grafado para a gente, a fórmula de uma oração sincera com Deus, que é o Pai Nosso, né? Lá em Mateus, no capítulo 26, nós temos a oração de Jesus no jardim do Getsêmani, que todo mundo deve conhecer essa prece do Cristo, né? Que ele dirige ao Pai fazendo um pedido: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que se cumpra a tua vontade. Vamos combinar aqui que Jesus conhecia Deus assim, né? Face a face. Conhece, aliás, né? E ele ainda se via na necessidade de orar. Aí eu vou usar uma expressão da minha esposa que eu acho até muito engraçada. Quem somos nós na fila do pão, né? Para não pensar em orar diante de alguma dificuldade que a gente possa estar enfrentando. E a oração, ela é linda, porque é uma afirmação que nós não estamos órfãos neste mundo. Quem aqui é pai ou é mãe vai se identificar com o que eu vou falar. Quantas vezes o pai mais a mãe identificam uma dificuldade no filho, sabe que o filho está passando por aquela dificuldade, mas espera o filho chegar, se abrir e fazer ali o pedido, para então ver o que pode ser feito. Ou eu estou mentindo? Lá em Mateus, no capítulo 5, Jesus fala: se vós sois maus, sabes dar coisas boas aos vossos filhos,
ainda mais Deus, vosso Pai que está nos céus. Né? E eu costumo dizer o seguinte: com Deus nós mantemos um relacionamento. Então, e como que eu vou manter esse relacionamento com Deus? É diário, né? Principalmente naqueles momentos de oração. Aqui tem uma pergunta que ela vai ser até rapidinho para responder, né? Fala o seguinte: quando desencarnamos e chegamos no mundo espiritual com a idade e a fisionomia que eu desencarnei, bom, aqui é muito simples. Suponhamos que eu vou sair daqui e vou lá para Porto Seguro agora. Eu vou chegar lá diferente do que eu sou? Ou eu vou chegar lá exatamente como eu estou? Porque vai ser uma viagem. Nas duas situações vai ser uma viagem. Quando eu desencarnar, eu vou voltar para o plano espiritual. Não é verdade? E se eu sair daqui e vou para outra cidade, eu estou viajando do mesmo jeito. Volta lá atrás naquela questão, né? O que importa é o que eu estou levando na minha mala. Por exemplo, eu quero ir para Porto Seguro. Eu conheço como é Porto Seguro. É uma praia. Faz calor, tem mar. Aí eu vou levar blusa de frio, jaqueta, meia grossa, né? Até no joelho, cachecol. Vai dar certo? E se eu tivesse indo, vamos colocar aqui para Gramado, né? Uma viagem chique, no frio. Aí eu vou levar calção de banho, camiseta, chinelo. Vai dar certo também? Não vai. Então, qual é o seu destino? Você está mirando aonde? Porque essa viagem, ela começa agora, ela começa hoje. Cada dia, cada minuto que a gente passa aqui, a gente está se preparando para chegar no destino. Mas qual? Para onde que eu estou indo? Nossa, Davi, mas é difícil de eu saber, ué. Não, não é, ué. Quais são as suas atitudes? Quais são as suas palavras? Quais são os seus pensamentos? Quais são as suas ações do dia a dia? Como o Márcio acabou de falar agora, né? O amor, ele cobre uma multidão de pecados. Eu tenho amado quanto? O que eu tenho feito fora do meu círculo de comodismo? O que eu tenho feito para a sociedade, para o meu próximo? E não precisa ir muito longe não, né? Dentro da família mesmo a gente encontra trabalho. Eu tenho tido paciência, que às vezes liga aquele primo que todo mundo adora, né? E aí na hora que você olha no celular, nó, fulano, fala que eu morri. Ah, faz igual o vídeo que eu vi na menininha esses dias. Ela atendeu o telefone da mãe dela, aí, ô mãe, tá chamando aqui o fulano. Aí a mãe dela, não, fala que eu saí, que eu fui na padaria. Aí a menina, olha, ela falou que ela foi na padaria. Né? Quantas vezes a gente não tem amor suficiente nem para ouvir o outro? E não se engane, às vezes o gesto de ouvir, ele é muito mais caro do que dar um dinheiro. Porque quando a gente para ouvir alguém, eu estou dando algo que eu nunca mais vou recuperar, que é tempo, que é exatamente o que nós temos de mais precioso, é o tempo. Agora, precisa observar também que quando nós estivermos no plano espiritual, nós vamos estar, né, fora deste corpo físico, envergando então o perispírito, que é o corpo espiritual. E aí a gente precisa compreender que ele é de um material plástico, então que ele consegue ser moldado, né, de acordo com a vontade do espírito, segundo também o merecimento e a capacidade daquele espírito. Então eu posso desencarnar com a aparência, da forma como eu estou, e depois assumir talvez uma aparência, uma fisionomia de alguma existência pretérita que eu tive, a qual eu me sinta melhor. Não faz a menor diferença, porque é a mesma coisa, né? Quando a gente vem aqui para a casa espírita para assistir um estudo, para participar de uma palestra ou para fazer algum tipo de voluntariado, a roupa não importa. O que importa é o sentimento.
Então, quando a gente estiver lá do outro lado, a roupa que a gente vai estar envergando, pouco importa. Mas é o sentimento, né? A mala que a gente levou que vai fazer a diferença. Nosso tempo está acabando e eu tenho 2 perguntas aqui que eu vou direcionar. Uma pessoa que disse aqui que escuta a filha que partiu, né, que sinta ânsia em revê-la, eu queria sugerir a essa pessoa que procurasse a assistência fraterna aqui da casa para conversar, tá? Porque eu acho que uma conversa vai resolver melhor essa situação aqui, tá bom? E o tempo não nos permite. E uma outra pergunta que nos veio aqui é: boa noite, o uso de incensos em ambientes familiares e outros produzem algum efeito espiritual nesses locais ou é apenas um mito? Então, eu queria sugerir aqui a pessoa que perguntou, nós temos lá a partir da questão 551 de O Livro dos Espíritos, que pode inclusive ser baixado na internet, né, em PDF, onde vai falar do poder oculto. É um item que fala da influência dos espíritos em nossas vidas. Aí aproveita e lê o capítulo inteiro, que é muito bacana, né? E depois volta lá no começo e lê o livro inteiro. Mas aí o poder oculto, talismãs, feiticeiros. E vai esclarecer muito bem essa questão aqui. Não tem nada de físico que seja capaz de influenciar os espíritos, né? Assim, de purificar um ambiente ou de proteger um ambiente dessa ou daquela situação. O que pode acontecer, resumidamente, é que eu coloco o incenso e eu, pela minha, né, aquilo psicologicamente me torna mais seguro, mais tranquilo, e as minhas vibrações mais positivas ali vão tranquilizar o ambiente, eu ficar mais tranquilo, tá? Oração para purificar o ambiente, né? A purificação do ambiente é a nossa, não adianta, você chega lá no seu ambiente, faz a oração, mas depois se desespera ali o resto do dia, ia brigar, ia xingar, não adianta, entendeu? Não tem um efeito, né? Os espíritos mais materializados podem sentir algum efeito, sim, né? Às vezes começa a chover, o espírito sai correndo com medo de chover, de molhar. Às vezes não tem noção que desencarnou, mas aí é uma questão mais complicada, mas que a gente vai estudando e vai vendo, né? Então a vela, o incenso tem muito mais esse efeito psicológico de nos fortalecer, nos reforçar. Agora, quer fazer da sua casa principalmente um ambiente bom, um ambiente tranquilo, um ambiente de paz, um recanto espiritual, faz o culto do Evangelho no lar toda semana. Marca dia e hora. Né? É o melhor incenso. Pode colocar um incenso para queimar também, sem problema. Não é cheiroso, gostoso, não é? Não tem problema colocar um incenso, não. Né? Aquele cheirinho gostoso, problema nenhum. Né? Não vai te fazer mal nenhum, não vai atrair espírito nenhum. Mas o culto do Evangelho no lar, no dia e hora marcado, então repete toda semana, coisa de 20 minutos, meia hora, lê uma página, põe água para fluidificar, aí os amigos espirituais vêm, né, faz uma limpeza no ambiente, você vai criando um campo vibracional na sua casa. É importante isso, viu, gente? Crie um campo vibracional no seu lar, porque ali é um lugar de repouso, de tranquilidade, para você se sentir bem, né? Porque eu tenho dia que eu estou na rua, sabe, Davi? Às vezes sábado você vai, aquela bagunça, aquela agitação, então a gente fica meio atordoado, fica doidinho para chegar em casa, porque em casa está tranquilo, né? Em casa está aquele ambiente. Então, quanto mais... E isso uma vez por semana. Agora, quanto mais prece e oração, né, melhor, ok?